Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Eu tomo a escritura que se encontra em Romanos capítulo 9, verso 16, para nossa meditação nessa manhã. Vivemos em um mundo que ensina que tudo depende apenas da força da vontade. Temos gurus para todos os lados ensinando disciplina, força de vontade e 3 passos para isso, 5 passos para aquilo. Dizem que basta querer muito, trabalhar mais do que os outros e correr mais rápido para conquistar qualquer objetivo. Existe um valor nisso, quando falamos das coisas desta vida. Mas quando o assunto é o reino de Deus, há uma verdade que desmonta toda confiança na capacidade humana. A obra de Deus começa e termina na graça de Deus. Imagine um homem perdido em uma floresta durante a noite. Quanto mais corre, mais se perde. Quanto mais tenta encontrar a saída sozinho, mais se afasta do caminho. Então, ao longe surge uma luz. Não foi ele quem encontrou a luz, foi a luz que o encontrou. A única coisa que ele faz é decidir segui-la. Assim é a salvação. Não fomos nós que encontramos Deus por nossa inteligência ou mérito. Foi Deus que, por misericórdia, veio ao nosso encontro. É por isso que Paulo disse: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso não significa que Deus despreza a dedicação ou a perseverança. A Bíblia manda correr a carreira, combater o bom combate e perseverar até o fim. O que Paulo está ensinando é outra coisa. A origem da nossa salvação, da nossa vocação e da nossa eleição não está na força humana, mas na misericórdia divina. Ninguém pode obrigar Deus a agir. Ninguém pode comprar a graça. Ninguém pode merecer a eleição. Tudo começa no coração compassivo do Senhor. Veja a história de Jacó e Esaú. Antes mesmo de nascerem, Deus declarou que o maior serviria ao menor. Não porque Jacó fosse mais santo. Aliás, sua vida mostrou muitas falhas. A escolha revelou que os propósitos de Deus não dependem dos méritos humanos, mas da sua vontade soberana. Isso deveria produzir humildade em nós. Se tudo dependesse do nosso desempenho, quem permaneceria de pé? Quem poderia dizer que nunca falhou? Quem nunca precisou da misericórdia? O profeta Jonas tentou fugir do chamado de Deus. Mesmo assim, o Senhor foi atrás dele. Não porque Jonas fosse perfeito, mas porque Deus havia decidido usar aquele homem. Pedro prometeu que jamais negaria Jesus. Poucas horas depois, negou o Mestre 3 vezes. Se dependesse apenas da vontade de Pedro, sua história terminaria naquela madrugada, mas a misericórdia de Cristo o restaurou. Foi Jesus quem o procurou depois da ressurreição. Foi Jesus quem perguntou 3 vezes: tu me amas? Foi Jesus quem transformou um homem quebrantado
em uma coluna da igreja. É assim que Deus trabalha. Ele não escolhe pessoas porque são fortes. Ele fortalece as pessoas que ele escolhe. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o apóstolo São Paulo nos ensina: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe como Paulo elimina qualquer motivo para orgulho. Não vem de vós, é dom, é presente, é graça. Mas alguém pode perguntar: então, nossas escolhas não importam? Importam e muito. A mesma graça que nos alcança também nos transforma. Quem recebeu misericórdia passa a desejar obedecer. Quem foi salvo pela graça não usa a graça como desculpa para viver no pecado. Pelo contrário, ama agradar aquele que o salvou. É por isso que Paulo também escreveu em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja o equilíbrio das Escrituras. Nós obedecemos, mas Deus produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós caminhamos, mas Ele fortalece nossos pés. Nós lutamos, mas a vitória pertence ao Senhor. Davi jamais teria vencido Golias apenas por habilidade. A funda era pequena, a pedra era simples, o gigante era enorme, mas Davi declarou: a batalha é do Senhor. Essa continua sendo a diferença. Quem confia em si mesmo, luta sozinho. Quem confia em Deus, luta acompanhado. O mesmo aconteceu com Gideão. Deus reduziu seu exército de milhares para apenas 300 homens. Por quê? Porque o Senhor não permitiria que Israel dissesse: foi a nossa força que nos salvou. Quando Deus trabalha, toda a glória volta para Ele. Há uma frase que resume essa verdade: a graça não elimina a nossa responsabilidade, elimina o nosso orgulho. Corremos, mas sabendo que a força vem dele. Oramos, mas sabendo que é Ele quem responde. Servimos, mas sabendo que tudo recebemos das suas mãos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, Paulo declara: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que equilíbrio extraordinário! Paulo trabalhou intensamente, viajou, pregou, sofreu, foi preso, mas no final reconheceu: não eu, mas a graça de Deus. Esse é o segredo da vida cristã: fazer tudo como se dependesse da nossa fidelidade, sabendo que tudo depende da misericórdia de Deus. Quem entende que vive pela misericórdia, deixa de confiar na própria força e aprende a descansar no poder de Deus. Talvez você esteja cansado porque tenta carregar sozinho um peso que Deus nunca pediu que você carregasse. Você quer vencer, você corre, você luta, mas o Senhor hoje lembra:
que a vitória não nasce da autoconfiança, e sim da dependência dele. Corra, sim, trabalhe, persevere, mas nunca pense que é a sua força que sustenta a caminhada. É a graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor. Quando compreendemos isso, toda a glória pertence a Deus, toda a esperança repousa em Cristo, e todo o nosso coração aprende a dizer como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Salmo 115, verso 1. Porque no fim, não é para o que quer, nem para o que corre, mas para aquele de quem Deus se compadece. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.